O meu nome é Alexandre, eu sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina. Vou falar para vocês hoje sobre um projeto de pesquisa que nós estamos conduzindo dentro da universidade. Ele se chama Automação da Detecção de Condições de Migração em Máquinas Virtuais e Containers em Nuvens Computacionais. Eu vou explicar melhor do que se trata esse assunto. Nosso projeto foca especificamente na possibilidade de transferir unidades virtualizadas, que podem ser máquinas virtuais ou também podem ser containers, de uma nuvem para outra, ou de um data center que está dentro de uma nuvem para outra nuvem. A ideia é tornar um ambiente equilibrado, impedindo que alguns hosts ou algumas máquinas fiquem sobrecarregadas, impedindo que a nuvem ofereça um trabalho adequado para os seus usuários. Para que a gente entenda o que é de fato esse trabalho, é bom que a gente entenda alguns aspectos da computação em nuvem. De maneira simplificada, é interessante lembrar que a computação em nuvem surgiu como uma forma de permitir que recursos que estão em computadores, como por exemplo memória, a capacidade que o processador tem, possam ser utilizados por muitas pessoas ao redor do mundo. Então, como essas infraestruturas acabam sendo consolidadas, acabam sendo criados papéis ou necessidades. Por exemplo, uma nuvem ela tem praticamente dois tipos de entidades que se relacionam com ela. Os consumidores, que podem ser aquelas pessoas que usam as aplicações que estão hospedadas nas nuvens, ou também aqueles que desenvolvem os serviços que vão ser utilizados na nuvem e colocam lá para disponibilizar para as pessoas. E, obviamente, existem os provedores, aqueles que provêm os serviços, que desenvolvem o serviço, e também aqueles que provêm a infraestrutura, os computadores e os respectivos recursos para que possa ser executados os serviços. Ou seja, uma nuvem, como já dito, é na verdade um conjunto de vários computadores. Esses computadores são organizados em outro conjunto que nós chamamos de data centers. Quando uma nuvem é criada, ela passa a poder atender todo o universo, a qualquer pessoa, seja consumidor, seja provedor, no universo inteiro. Isso acontece, por exemplo, com a Amazon, com o seu produto Amazon EC2, com o Google Cloud, com a Microsoft, com a Microsoft Azure. E também existem as nuvens privadas, que são criadas no âmbito de uma organização e usadas especificamente por elas. A computação em nuvem, então, para que possa usar melhor os data centers, utiliza de uma coisa chamada de máquina virtual ou container. Tanto um quanto o outro tem como propósito servir de instrumento para atender às necessidades tanto de consumidores quanto de provedores. Visualmente, uma infraestrutura de máquina virtual funciona da seguinte forma: é como se um computador que está em um data center pudesse ser desmembrado em vários pequenos computadores, que são as tais máquinas virtuais ou os tais containers. Nesses containers ou máquinas virtuais é que estão hospedados os serviços que serão utilizados. As unidades de virtualização, que são as máquinas virtuais, os containers, eles têm propósitos que são essenciais para a nuvem. Se eu não conseguir organizar o computador para que eu possa atender várias pessoas ao mesmo tempo, vai virar uma bagunça. Mas o que acontece quando eu crio uma máquina virtual, um container, é que elas podem, em algum momento, atingirem um patamar de sobrecarga. Pode acontecer de serviços que estão sendo usados pela nuvem, pela máquina virtual, pelo container, acabarem por ficarem sobrecarregados por causa dos usuários que estão usando o serviço. A solução nesse caso é fazer a migração, ou seja, transferir a unidade virtualizada para outra máquina que tenha recursos disponíveis. Este é o problema central deste trabalho: tornar o processo de identificar essa necessidade um processo autônomo, ou seja, criar um mecanismo que detecte a necessidade de migrar sem que eu precise de um operador humano que fique constantemente observando, analisando se as máquinas virtuais e os containers atingiram um patamar que significa a necessidade de migrar. Neste projeto, nós utilizamos de algumas técnicas, especialmente técnicas para prever o comportamento
de cada uma das unidades virtualizadas. Essas técnicas geralmente são baseadas em técnicas estatísticas, como por exemplo a regressão linear, que nos ajuda a entender, conforme o comportamento histórico da máquina virtual, como ela vai se comportar. Estamos usando linguagens de programação para programar, para desenvolver o código, especificamente Java e Python, e estamos trabalhando em cima de um ambiente de simulação que foi desenvolvido na Universidade de Melbourne, que é de código aberto e utilizado por vários pesquisadores que trabalham com nuvens computacionais, o CloudSim. Este é o nosso trabalho. Espero que ele seja interessante e que você possa vir participar conosco para você entender. Existem várias frentes de trabalho em cima desse propósito que podem ser exploradas. Por isso eu deixo aqui o meu contato, tá? Esse é o meu contato e fiquem à vontade caso queiram entrar em contato. Muito obrigado, um abraço a todos.